Vamos lá. Primeira pergunta que eu já fiz aqui, ó. Olha a audácia, hein? Você consegue calcular o ICMS quando a empresa tem regime especial melhor do que eu, que sou especialista no regime especial? Não que eu considero que eu ia saber mais, mas eu queria fazer essa pergunta para saber até onde que ele seria capaz de me responder. Então ele colocou aqui, ó, chat GPT foi até humilde. Vamos lá, ó. Provavelmente não melhor do que você. É, quem me dera, né? Mas vamos lá, vamos ver. Especialmente se você é especialista no regime especial de tributação. Um dos regimes mais complexos do país, verdade. Mas ele fala aqui, ó, ele consegue calcular rápido, muito mais rápido que eu, e isso é verdade. Porém, vai falar aqui, ó, a vantagem está na rapidez e precisão, mas a minha experiência aqui, ó, de professor, está nas interpretações daquilo que é as exceções, ou seja, as particularidades. Até o chat GPT sabe que existem particularidades. E a questão é o seguinte, o chat GPT, né, eu vou mostrar para você as perguntas que eu fiz aqui, depois se você gostar eu faço mais perguntas que vão ser utilizadas até para o seu próprio conhecimento, mas as perguntas que eu fiz aqui, logicamente, eu sabia a resposta, até mesmo para saber se ele conseguia responder certo ou não. Só que o chat GPT, ele vai pegar as informações da internet, da legislação, e você pensa, não, então é o suficiente. Não, não é. Por quê? Eu, como profissional da área, e muitos outros profissionais, né, que mexem com regime especial têm acesso a algo que o chat GPT não tem, que são particularidades de algumas empresas. Então, como o RET é um regime especial daquela empresa, só quem trabalha ali vai saber. Então, como eu tenho acesso a vários segmentos, a vários clientes, aquilo que já entrou na minha mente, ninguém tira. E o chat GPT não tem essas informações. Mas é óbvio que ele vai ter muita, mas muita informação. Então, eu quis fazer um desafio aqui quanto a particularidades. E olha o que ele propôs para mim, ó. Ele que começou com essa história do desafio. Olha só. Quer me passar os dados de um exemplo para eu calcular e a gente comparar? Eu pensei, se eu passar só números, não vai fazer muito sentido. Eu quero saber regras. Aí eu coloquei aqui, ó. Que tal fazermos o desafio quanto a conhecimento de regras específicas do RET em Minas Gerais? Aí colocou aqui, ó. Adorei a ideia. Vamos para o desafio. Me propõe, então, uma situação prática ou pergunta sobre regras sobre o RET. Eu vou responder com base na legislação I9 vigente até junho de 2024. Ok. E aquilo que eu falo. Então, eu tenho uma vantagem que é ter acesso às informações de particularidades da empresa. Então, por isso que eu acho que eu vou ter mais conhecimento em determinada situação, mas, logicamente, não tudo. Mas é aí que eu vejo que dentro da área fiscal, especificamente o ICMS, são muitas particularidades que existem que não estão na legislação, que envolve interpretação. Aí eu acho que o profissional não vai ser substituído pela máquina, pelo menos não agora. Então, na prática, eu vejo que a máquina não consegue substituir a minha pessoa e quem sabe a sua também não. Vamos lá. Aqui ele deu até algumas sugestões aqui, ó. Ele começou com sugestões, mas como eu que estou propondo desafio aqui também, eu que vou escolher as perguntas aqui, ó. Mas vamos lá. Eu perguntei aqui, ó. Por que é vantajoso para o fornecedor se a minha empresa tiver o RET e estiver adquirindo mercadoria dele? E ele fala aqui, ó. Excelente pergunta e bem prática. Quando sua empresa tem o RET, no estado de Minas Gerais, está comprando fornecedores, pode ser vantajoso para o fornecedor por alguns motivos. Ele trata aqui alguns dos motivos, mas ele focou aqui ó, na substituição tributária. Ó. Vamos olhar aqui. Ó. Ele diz, a desoneração do fornecedor da responsabilidade ST. Verdade, se você está no RET e a legislação, o regime específico determina que você é o responsável pelo ICMS-ST, logo o fornecedor não precisa calcular o ICMS-ST. É verdade, só que aí só tem um detalhe. Aqui ele não respondeu errado, não. Se você tem um regime específico que determina isso. Mas acontece que existem alguns regimes que não determina esse MST. Por exemplo, o e-commerce. O e-commerce, se for solicitado pela regra geral, aí sim, o fornecedor não precisa destacar o ICMS-ST. Mas se for solicitado pelo automatizado, aí ele vai ser obrigado a destacar o ICMS-ST. Então, depende do regime especial. Mas beleza. Aí que eu falei com ele aqui, ó, sobre o ICMS e operação própria, que ele trata aqui
da questão do CST também. Vamos ler aqui. Depois eu fiz até uma pergunta para ele aqui sobre essa questão do CST. Mas vou pular aqui, ó. Isso aqui é interessante que ele colocou aqui, ó. Vantagem para o fornecedor. Ó. Quando a mercadoria é vendida com esse MST, o fornecedor precisa embutir esse preço, esse custo, né, no preço. Ok. Então, se não vai ter esse MST, ele consegue diminuir. Ótimo. Então, isso permite que seja mais competitivo. Se você quiser ler tudo com calma e depois, fica à vontade aí. Aqui estou fazendo um resumo para ser mais objetivo. Então, reduz obrigações acessórias, porque não vai ter esse MST, nesse caso aqui. Beleza. Então, ele fez um resumo aqui bacana aqui para nós aqui, ó. Vantagem para o fornecedor quando sua empresa tem um hedge. Só que você não pode pegar isso aqui como uma regra absoluta, porque não são todos os regimes que têm essa dispensa do MST. Ok, ó. Aí eu mandei aqui um parabéns para ele, ó, parabéns, ó. Mas continuando o mesmo raciocínio, você disse sobre esse MST. Ótimo, ChatGPT. Mas qual o benefício em relação ao SMS próprio? Aí ele colocou aqui, ó. Excelente continuação. Agora você está elevando o nível da nossa conversa. Ó, parabéns, hein? Vamos lá. Você perguntou, qual o benefício para o fornecedor em relação ao SMS próprio quando sua empresa tem um RET em Minas Gerais? Aí coloquei, ó, vamos direto ao ponto. E coloquei, ó, o fornecedor não destaca o ICMS próprio na nota, portanto, não precisa recolher esse imposto. Então, quando adquirente você está no RET, o regime prevê essa autorretenção, o fornecedor emite a nota fiscal sem destaque do ICMS, normalmente no 0,40. Na verdade, é o 51, que é o diferimento, não é isenção, não. Então, ele colocou aqui CST 040, mas na verdade é o 51. Lá na frente, eu vou até conversar com ele sobre isso, você vai ver. Porque o 51 é o diferimento. Então, vamos lá. Então, o fornecedor não vai colocar o ICMS na saída. Então, existe a questão de diferimento total, 100%, ou seja, não tem nada de ICMS, e existe também o diferimento parcial. Então, ele vai ter uma parte ali de redução do ICMS. E aí coloquei, não precisa calcular base nem aplicar a alíquota. Beleza. Ele coloca também que emissão simplificada, menor posição a erro. Ótimo, já que não precisa destacar, a chance de errar é menor. Beleza. Melhor fluxo de caixa, realmente, porque ele vai diminuir o ICMS. Então, vamos imaginar que ele emitia no nosso canal o valor de R$1.000. Tem um destaque ali, geralmente, de 18%. O que muitas empresas fazem tira esse 18%. Lá na frente eu faço outra pergunta para ele, porque não é simples assim não. Mas vamos lá. Tira os 18% de R$1.000, vai ficar o quê? R$820. Então, ele consegue vender uma mercadoria por valor menor e, consequentemente, vai melhorar ali o fluxo de caixa para ele. Ok, e vai poder vender, né, a mercadoria também por um valor ali menor e, consequentemente, ele vai ter uma possibilidade de lutar melhor, vamos dizer assim, contra os concorrentes dele, melhorar o preço dele. Beleza. E ele faz aqui um resumo, se você quiser dar um print aqui para analisar, vamos pular aqui, ó. Aí ele coloca aqui, ó, quer que eu exemplifique nota fiscal? Não precisa não. Eu só mandei aqui agora, ó. Exatamente. Teria, portanto, diferimento. Aí eu faço a pergunta para ele aqui, ó, que dentro da legislação você não tem resposta. Você precisa de uma interpretação além da legislação. Mas vamos lá. Mas você sabe qual o CST mais correto de se utilizar se for diferimento parcial? Por que eu fiz essa pergunta? Porque o diferimento é o CST 51. Ali, se for nacional, né, 0,51. E o redução da base de cálculo é 0,20. Mas não existe um CST de diferimento parcial. Então, ou seja, um diferimento de base de cálculo reduzida. Então, eu fiz a pergunta para ele. Olha o que ele me respondeu aqui, ó. Excelente, agora estamos entrando no ponto firme da tributação mineira, isso mesmo. Se houver diferimento parcial, não é correto 0,40. Agora ele se corrigiu do que eu tinha falado. Ó. Mas sim, um código que indica que houve tributação parcial e que parte do semestre foi diferido. Agora ele fala aqui do 51, diferimento parcial. Indica que houve tributação parcial. Ok, ChatGPT. Aí ele vem aqui trazendo aqui quando usar o 0,51, beleza. Vamos ver mais aqui, ó. Agora o fornecedor, eu mandei para ele aqui, ó. O fornecedor não destacará o ICMS, portanto ele deve reduzir o valor da venda. Pergunta importante para o ChatGPT aqui, ó. Porém ele irá reduzir conforme a alíquota que seria destacada normalmente na nota fiscal? Ou seja, vai destacar ali, por exemplo, 18%? Ou esse fornecedor deveria fazer uma análise da própria operação mensal,
para descobrir qual que é a sua alíquota efetiva e ser descontada. Olha a resposta dele aqui que eu achei extremamente inteligente, ó. Excelente ponto. Agora entramos numa questão que muita gente, inclusive contadores experientes, não aborda com profundidade. Como o fornecedor deve calcular a redução no valor da venda quando não está ICMS? A resposta correta é, vamos ver o que ele colocou aqui, ó. O fornecedor deve aplicar a alíquota efetiva da operação dele e não simplesmente a alíquota cheia do produto. Correto, ChatGPT, exatamente. Ele precisa fazer uma análise ali para saber o seu ICMS efetivo para, consequentemente, destacar o valor ali. Só que, ainda assim, tem uma outra particularidade. Observe que são particularidades sobre particularidades. Porque quando o fornecedor não destaca o ICMS na saída, na entrada, tem uma regra também dentro do regime especial, que é o seguinte: ele não pode aproveitar o crédito daquela mercadoria que ele está vendendo. Então, observe o seguinte: você tem uma empresa que tem um hatch, você comprou ali de um fornecedor. Esse fornecedor não destaca ICMS, porque está diferido. Só que esse fornecedor, da mercadoria dele, da entrada, também não pode aproveitar o crédito. Então, nesse caso, ele poderia sim utilizar ali o desconto da alíquota que fosse na nota fiscal, que no caso seria 18%. Ah, e eu perguntei aqui, ó, para finalizar aqui, ó, eu perguntei para ele, ó, posso compartilhar nas minhas redes sociais essa nossa interação sobre as regras do RET em Minas Gerais? Ele falou, ó, claro, pode sim, fico feliz que você tenha achado a nossa conversa útil. E compartilhar esse tipo de conteúdo ajuda muita gente que lida com RET e as nuances, ó, falou bonito, hein? As nuances do ICMS em Minas Gerais ou em outros estados. Só peço que mencione que a conversa foi com o ChatGPT da OpenAI. Beleza, já está aqui colocado aqui a propaganda gratuita aqui. E nós vamos fazer mais vídeos assim, se você der o like aí, compartilhar e também comentar. Um forte abraço, valeu!